dardos inflamados é o medo. Ele tem acrescentado muito medo no povo. E essa passagem de Samuel, capítulo 22, fala a respeito de um homem que era extremamente corajoso. Um guerreiro, queridos. Só ele, num dia, ele matou mais de 100 soldados. Para você ver o tamanho da coragem desse homem. Ao fio da espada, ele matou 120 soldados naquela tarde. E diz a história, queridos, que era tanto sangue que escorria sobre a sua espada, que a mão dele ficou uma só com a espada. E ficou ali grudada, e ele matou esses 120 homens, queridos, aproximadamente, porque ele era muito corajoso. Mas vamos ver o que aconteceu com ele. Diz assim a palavra do Senhor: Davi esconda-se na caverna de Adulam. Então Davi se retirou dali e se escapou para a caverna de Adulam. E ouviram os seus irmãos e toda a casa do seu pai, e desceram ali para ele. E ajuntou-se a ele todo homem que se achava em aperto. E todo homem endividado. E todo homem de espírito desgostoso. E ele se fez chefe deles. E eram com eles uns 400 homens. E foi-se Davi dali a Mispa dos Moabitas, e disse ao rei dos Moabitas: deixa estar o meu pai e a minha mãe convosco, até que saiba que Deus há de fazer de mim. E trouxe perante o rei dos Moabitas, e ficaram com ele todos os dias que Davi estava no lugar forte. Porém, o profeta Gade disse a Davi: não fiques naquele lugar forte, vai e entra na terra de Judá. E então Davi foi e veio para o bosque de Hered. Amém, queridos? Amém. Queridos, o que Deus quer nos falar através dessa passagem? Eu vou pegar meu banquinho, queridos. E aí Deus, queridos, reuniu os melhores com Davi? Não, né, queridos? Não foi os melhores. Por quê? Por que não foi os melhores? Porque do fraco Deus faz o forte. Amém? Do fraco Deus faz o forte. Queridos, ali estavam os que estavam desiludidos. Estávamos com o espírito cansado, desgastado, por causa das lutas, das dificuldades. E muitas vezes, queridos, na nossa vida nós nos encontramos assim, desgastados, cansados, desanimados, desiludidos, não sabendo o que vai acontecer no dia de amanhã. Mas isso, queridos, nos traz o quê? Um espírito, e nos atormenta. Quando você está assim, tem um espírito que te atormenta, e esse espírito é o medo. E o que o medo faz na tua vida? Ele te estaciona, você para, você se esconde, você desiste dos teus projetos, dos teus sonhos, da tua vida. Quando o medo vem, você estaciona. E o que é isso? É um mecanismo, querido, natural do ser humano, porque nós somos fracos. Amém? Amém. E aí você estando nesse ambiente de caverna, onde você ali está desesperançoso com as coisas, o que acontece? Você fica fraco e doente. Aí ataca o que? O sistema nervoso. Quem já teve essa experiência? Você está tão nervoso, tão atacado, que você não consegue dar um passo, que você não consegue se alimentar, você fica trêmulo, desfalece, tem alguns que desmaiam, porque isso é um sintoma do medo, porque vem depois do medo o pavor. Amém? Depois do medo, se você deixar o medo entrar na tua vida, vem o pavor.
E esse pavor te deixa estacionado ali. Você não consegue mais caminhar, você não consegue mais lutar, você desiste porque o pavor entrou. Amém, queridos? Amém. Olha Davi, um homem guerreiro, lutando em batalhas, matando pessoas para defender Israel, o seu rei. E ele vai à caverna, queridos, porque também chegou nele o medo, a depressão, o cansaço, como todo ser humano chega. Você se acha forte, imbatível, corajoso, que nada vai te atingir? Eu te digo, queridos, que um dia vai, porque a gente é fraco. Um dia o diabo vai te pegar de jeito, porque você vai estar num estado de fraqueza espiritual, como estava Davi. Amém? Amém. Ele se dedicou tanto à guerra, queridos, que ele esqueceu de Deus. As batalhas. E geralmente é assim, você é tão dedicado ao teu trabalho, à tua casa, adquirir, e aí você esquece de Deus. Deixa Deus em segundo plano. Não buscando a Deus, queridos, que é o mais forte. Para quê? Vai fortalecer o teu espírito. O teu espírito guerreiro dentro de ti não vai morrer, porque ali está Deus contigo. Amém? Amém. E por que Davi teve que se retirar? Ele teve que ir para um lugar, porque ele foi buscar quem? Deus. Amém? Amém. Ele foi buscar esse Deus. Mas não aconteceu só com Davi também, queridos. Também aconteceu com Josué. Morreu o seu líder Moisés. Está lá no livro de Josué, capítulo 1, versículo 1 em diante, aonde Deus começa a falar com Josué. Porque Josué perdeu o seu líder, o seu braço, a sua força. E aí o que aconteceu com Josué? Entrou também em depressão. E quando a gente perde uma pessoa que a gente ama, queridos, uma pessoa de perto, um familiar, um pai, uma mãe, um filho, um amigo, a gente não entra em depressão, a gente não entra numa tristeza, um luto. Isso também nos enfraquece. E aí o que acontece? Deus se achega a Josué. Josué, seja forte, seja corajoso, tenha bom ânimo, eu estou contigo. Se você se encontra hoje triste, desanimado, cansado, eu te digo, Deus está contigo. Deus está contigo. Tenha força, tenha bom ânimo, tenha coragem. Deus está contigo. E é essa força, queridos, que nós necessitamos. É uma força sobrenatural que vem de Deus para aqueles que buscam a Ele e se achegam a Ele. Tem quantas pessoas que estão lutando a vida toda com o luto? Eu já tive casos que da mãe sofrer 20 anos pelo luto do filho. Não conseguiu curar o coração pela perda. Por quê? Porque ela não se achegou a Deus de uma forma para tirar aquela dor dela. Aquela dor da perda estava com ela estava remoendo ela, estava matando ela. E aí nós começamos a conversar com ela, orientamos ela a respeito de Deus. Ela tinha que voltar à igreja, buscar esse Deus, para que o coração dela se aliviasse e para que Deus viesse curá-la. Amém? Amém. E quantos perdem uma empresa, perdem o trabalho e não conseguem se recuperar, queridos? Para onde que eles vão? Vão para a rua. Quantas pessoas que a gente vê que são mendigos, que tiveram uma empresa, tiveram uma família, mas não aguentaram o fracasso. E foram para onde? Para a rua. Se desanimaram. Não quiseram mais lutar. Quem nos dá força? Coragem? É Deus, queridos. Queridos, eu quebrei 3 vezes na minha vida financeira. 3 vezes. Uma delas ficou só eu, a Silvana e o Felipe que estava atrás lá. E as roupas. Perdi até os móveis dentro de casa, queridos. Para vocês terem uma ideia. E aonde que eu fui? Aonde que eu me acheguei?
Graças a Deus que usou o Filho de Deus para nos resgatar daquilo, porque senão eu não seria o que seria da minha vida se eu não tivesse Deus. E ali, queridos, eu comecei a ser forjado. Porque quando você não tem nada, você se obriga a se chegar a Deus. Quando você está desanimado, quando você está triste, você não conseguir forças da onde para... Aí onde você vai buscar essa força em Deus? Quando você acha que nada dá certo, aí você vai lá e busca a presença de Deus. É Deus que é a nossa força, queridos. É Jesus que vai nos capacitar e nos fortalecer. Olha que Davi foi se esconder, foi com ele, veio a família. Ah, que complicado, cara. Já estava ruim, aí a família foi junto. Foi o pai, foi a mãe, foi os irmãos. Ele já estava com problema. E aí a família levou mais 400 com ele. E aonde ele conseguiu força para fazer disso um exército, queridos? Ali saiu guerreiros, os valentes de Davi davam a vida por ele. Um belo dia ele falou, queridos: ai, que saudade daquele poço lá em Jerusalém, para mim tomar aquela água fresca, aquela água gostosa daquele poço. Se levantou 2 soldados de madrugada, atravessou o exército inimigo, foi lá e pegou a água e voltou, queridos, e trouxe água para ele beber. Aleluia. Amém? Amém? Olha o amor, queridos, que esse povo tinha com Davi. É esse amor que nós devemos ter com Deus, buscar Ele, não desanimar, mas sim se fortalecer nele. Quantos falam: pastor, não tem mais coragem na igreja, não tem mais força, pastor, porque é tanta luta, é tanta dificuldade. Mas é aí que nós devemos estar buscando Deus, é aí que nós devemos estar na casa de Deus, quando nós nos encontramos desanimados, cansados, abatidos, endividados. É Ele, queridos, que vai nos fortalecer. É Deus que vai te orientar. Quantas vezes, queridos, nós fomos na casa do Senhor, queridos, e eu não sabia o que fazer na segunda-feira, porque era tanta conta que eu tinha que pagar, que eu precisava de um milagre naquela segunda. Mas eu me despejava, queridos. Eu colocava ali, aqui, ó, Senhor, está aqui todos os boletos, todos os cheques para cobrir, e eu não sei o que fazer. E muitas vezes, queridos, muitas vezes, Deus levantou pessoas que nem eram crentes, bateram na minha porta. Eu nunca vou me esquecer, uma manhã, uma segunda-feira, estava trabalhando no mercado, aí chegou um amigo conhecido, muito amigo, e nós tínhamos uma amizade muito forte, conversávamos todos os dias. Ele botou assim a cabeça na porta do mercado e disse para mim assim: André, eu falo, cara, eu fiz umas contas que está me sobrando dinheiro e eu não vou fazer nada com esse dinheiro, não quero emprestado? Quero sim, querido. E aquele dinheiro deu bem certinho para cobrir todos os cheques que eu precisava. Amém? Deus, Ele não só age na tua saúde, no teu casamento, Ele age também na tua área financeira. Amém? Sabe por que Deus ele quer que você fique na dependência dEle? É para que você experimente dEle. Amém? Amém? Como é que você vai ter experiências se não acontece nada contigo? Como é que tu vai ter experiências com Deus se está tudo bem na tua vida? É ou não é? Bem no casamento, bem nas finanças, bem na saúde, tudo tranquilo, graças a Deus. Não? Agora, no momento que você começa a ver Deus agir através de uma pessoa, através de um amigo, aí você começa a entender que existe um Deus mesmo. Amém? E esse Deus, Ele zela por ti. Ele está de olho em você. Amém? Amém? Você é uma pessoa especial para Ele. Deus colocou esses homens, queridos,
nas mãos de Davi, porque ele conhecia a capacitação que Davi tinha como um guerreiro, como um líder e como um rei. Amém? Amém. Às vezes, querido, você está pedindo para te carregarem. Aí aparece o mais fraco que você. Aparece mais um ao teu lado para que você possa auxiliar ou ajudar. Quantas vezes que eles bateram na minha porta pessoas para me ajudar? E quantas vezes eu ajudei pessoas sem ter condições de ajudar? Quantas vezes que eu abri meu armário? Eu não estou aqui para me gabar, mas eu estou aqui para ensinar vocês o quanto Deus Ele age na vida de uma pessoa, de repartir aquilo que eu tinha dentro do meu armário. 2 latas de azeite, uma para ti, 10 quilos de sal, 5 é para ti? Não. 1 quilo de sal para ti, um pacote de massa para ti. Nós repartia, queridos, e a pessoa não saiu lá de casa sem nada. Amém? Amém. Às vezes no mercado, queridos, eu não podia. E até hoje tem um pastor que, de vez em quando eu vou na igreja dele, o pastor Vanderlei, ele diz assim: quantas vezes esse homem me ajudou lá? Eu sabia que ele não podia me ajudar, mas ele não deixava sair sem uma sacola. Tu acha, queridos, que isso não me ajudou no futuro? Eu repartindo aquilo que eu não tenho, eu ajudando pessoas aonde coloca Deus para que você ajude e você não ajuda, queridos. O que acontece? Começa a reter. E às vezes Deus tem muitas coisas para te entregar, muitas bênçãos para te entregar, mas você está retendo aquilo que Deus já te deu. E isso não deixa você progredir, crescer. Amém? Amém. Davi, queridos, é um homem segundo o coração de Deus. Um homem que pecou, que errou, que fez coisas erradas, fez. Mas também se arrependeu daquilo que ele fez de errado. É um homem que tinha visão, estratégia, um guerreiro. Mas quem que dava tudo isso a ele? Era Deus. Ele sabia que a força dele vinha de Deus. Como é que você fica batalhando o dia todo, matando pessoas, se essa força não vem de Deus? A adrenalina estava lá em cima, claro que estava. Mas Deus estava com ele. Amém? Amém. E Deus está contigo. Hoje nós estamos aqui nos carregando, nos fortalecendo. Porque a gente não sabe o que vai acontecer essa semana. Nós vamos sair aí fora. Mas pedimos a Deus a proteção e o cuidado dele, para que ele venha nos fortalecer através dessa palavra. Ele venha nos trazer uma direção. Amém? E quantos, queridos, nos ligam: pastor, hoje eu não estou bem. Chorando, queridos, eu não tenho coragem de sair de casa hoje. Nós somos fracos. Nós precisamos de Deus. Nós precisamos de um abraço. Você, queridos, nós nos encontramos muitas vezes com uma fraqueza, que a gente também precisa de um colo e de um abraço. Quando você se tranca, vai para a caverna, você se encontra sozinho ali. E ali, o inimigo ele tem uma força de agir na tua mente e coloca dúvidas, fracassos. Você começa a lembrar de tudo aquilo que você fez de errado na tua vida. É ou não é? Pai, podia ter feito assim, podia ter feito assado, podia ter feito dessa maneira. Mas, desculpa. Quer? O inimigo, ele começa a te lembrar só aquilo que você fez de errado. E aí você vai na presença de Deus. Vamos fazer o contrário, vamos sair da caverna. Amém? Amém. E vamos buscar a Deus.
Lá no Novo Testamento, queridos, eu quero que você abra comigo. 1 João, capítulo 4. 1 João, capítulo 4. Agora vamos ver quando você se aproxima de Deus e quando você está perto de Deus, o que Ele pode fazer para a tua vida, para que você consiga vencer os teus medos e as tuas dificuldades. João, 1 João, capítulo 4, versículo 18. Amém? Amém. Vamos ler? No amor não existe o quê? Medo. A palavra de Deus diz assim, ó, queridos, no amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora todo o... Ora, o medo produz tormentos, e logo aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Amém, queridos? E se alguém disser, amo a Deus, e odiar o seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama o seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Amém? Amém. Então, o que vai te fortalecer? O amor de Deus. Pastor, desculpa, mas o senhor disse 4:18? Uhum. Então, é a primeira epístola lá no final da Bíblia. 1 É o João. Evangelho de João. São 3 João. As cartas, não no Evangelho. Tem o 1 João, 2 João, 3 João. São as cartas de João. E aí o Evangelho de João, aí é no Novo Testamento ali. Tá? Amém? Amém. Não por isso. Então o que lança o medo diante da tua vida? O amor. Amém? O amor de Deus vem sobre a tua vida. E eu tenho pregado, queridos, eu preguei quarta-feira retrasada sobre o amor. Que nós devemos nos apaixonar por Deus. Quarta-feira agora eu preguei sobre o amor que Deus tem por nós. E hoje eu prego o resultado do amor. Amém? E o resultado do amor, queridos, vai lançar o medo que há dentro de ti. Esse medo que nos apavora. Esse medo que não deixa a gente prosseguir. Que nos desfalece muitas vezes. Que nos deixa doente. Esgotados. E como é que a gente se achega nesse amor, pastor? É aqui, é nesse momento. É quando a gente recebe um abraço de um irmão, queridos. E isso vem, queridos, para te fortalecer. Amém. Amém? É quando você se achega na presença de Deus. E aí vem o amor de Deus sobre você. O se achegar, queridos, é nesse estado. É aquele estado que você não está aguentando mais. Que você precisa de uma solução. Que você precisa de estar perto dele, para que você aguente aquilo que você está passando. Ou seja, uma perda, ou seja, um problema na área financeira, ou seja, a doença. Mas Deus está contigo. Amém? Eu lembro da dona Adelaide, né, dona Adelaide? Aqueles dias a senhora lá no hospital, nós orando. E a Vanessa nos passando, nos comunicando o problema que estava, como é que estava, e o que nós falávamos, Vanessa, vai dar tudo certo, Deus vai abençoar, Deus vai curar, Deus vai libertar, Deus vai fazer o milagre. E fez o milagre. Amém? Queridos, a Maria, a irmã Maria, ela teve quarta-feira aqui na igreja. O marido dela estava na CTI quarta-feira. Ela tinha todos os motivos para ficar em casa. Ou ficar no hospital. Aonde que ela veio? Na igreja. Amém? Amém. Aonde ela veio buscar o socorro? Aonde veio buscar força? Na casa do Senhor. E muitos, queridos, olha, muitos não viriam. Eu tenho certeza. Ligariam para mim, pastor, ora por mim. E não viriam à casa.
Mas ela teve a decisão e a posição certa, queridos. Ela veio se socorrer no lugar certo. Amém? Amém. Queridos, eu lembro que a minha finada mãe faleceu numa quarta-feira. Era 6 e pouco da tarde, foi enterrada. Era 8 horas da noite, eu estava no culto. Para onde que eu iria naquele dia? Se não era no culto. Amém? Queridos, quanto maior o problema, mais perto de Deus você vai ter que ficar. Não se distancie de Deus, por problema nenhum, por dificuldade nenhuma. Não se distancie de Deus. Porque é aqui, queridos, é na casa dele que ele vai te dar a vitória. E qual é essa vitória? A tua força. A tua força. O ânimo vai vir, a coragem vai vir, a alegria vai vir. E aquilo que você precisa também vai vir. Amém. Mas eu te digo, queridos, na caverna, dentro do teu quarto, em casa, não vai vir. Ali você será um prato cheio do inimigo, com as mentiras para te colocar mais para baixo ainda. Mas aqui você está sendo fortalecido, animado, porque a palavra ela está entrando, queridos. Eu sinto que a palavra está entrando. Eu sinto que a palavra ela vai entrar e ela vai germinar em cada coração. E essa palavra ela vai ter